E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver algumas novidades novamente que o técnico Felipe pode trazer ao time titular do Vasco para essa partida de sábado contra o Atlético Goianiense, um dos jogos mais importantes do Vasco na temporada, porque é o jogo que pode garantir matematicamente o Vasco na Série A e é um jogo ali para dar aquele ânimo para o restante da temporada. O Vasco tem 3 jogos, uma sequência muito importante: Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Cuiabá. São 3 times que dá para o Vasco ganhar. O Atlético Goianiense rebaixado, o último colocado. O Atlético Mineiro um tempão que não vence um jogo. E o Cuiabá também já rebaixado. Então são 3 jogos acessíveis para o Vasco fazer 9 pontos. E não teria nada melhor do que a gente terminar o ano dessa forma. E o Rafael Paiva foi mandado embora, não é mais técnico do Vasco. Vem aquela injeção de ânimo quando você muda de treinador. E existem notícias de que o time do Vasco tem gostado bastante ali dos treinamentos feitos pelo Felipe. Tá gostando demais do estilo dele de jogo que ele tá tentando implementar ali, mesmo com pouco tempo. É difícil você conseguir dar um desenho, dar um estilo de jogo a um time somente com 2, 3, 4 treinos. Você precisa ali de um período mais longo. Você precisa ver o jogo, testar, ver como é que vai ser os jogadores durante a partida para você fazer os ajustes. Você precisa ter as peças à disposição. Porém, é animador aí os treinos que o Felipe vem dando. Tomara que os jogadores consigam corresponder também dentro de campo. Então, galera, algumas novidades que o Felipe pode trazer para essa escalação do Vasco contra o Atlético Goianiense. Eu vou fazer um vídeo ainda mais para frente, quando estiver próximo do jogo, provavelmente amanhã na sexta-feira, de tarde para noite, falando qual é a provável escalação de fato que ele deve entrar em campo, quais são os 11 titulares. Mas é difícil a gente conseguir decifrar, porque ele está fazendo bastante testes durante os treinamentos, testando jogador aqui, testando jogador ali, para ver quem vai sair melhor para ganhar a vaga na partida como titular. Beleza? Mas as certezas do time do Vasco: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor deve jogar na zaga. E aí temos uma grande dúvida, porque tem o Léo, tem o Luiz Gustavo e tem o Souza, tem o Maicon. Esses são os jogadores que estariam brigando por uma vaga no time titular do Vasco na zaga. Sim, surgiu hoje a notícia de que o Souza se propôs a jogar na zaga. Se quiserem que ele ajude o Vasco jogando como zagueiro, ele joga também. A gente já teve algumas adaptações de volantes que jogam como zagueiros. O grande exemplo é o Felipe Melo no Fluminense, foi até campeão ali da Libertadores, jogando vários jogos como zagueiro. E às vezes é uma alternativa, porque, cara, quando você joga de zagueiro e você tem uma saída de passe qualificada, você consegue ver o jogo de frente, consegue quebrar linhas de marcação. Agora, uma coisa que me incomoda no Souza é que ele tá muito pesado. Para virar o corpo, o Souza, ele demora uma semana. Então é um risco que o Vasco corre jogando com o Souza na zaga. Ele tá lento, ele tá pesado, ele tá sem tempo de bola. Mas é uma possibilidade. O Felipe teria já treinado com o Souza na zaga para ver como é que o Vasco se sai. Quem vai fazer a dupla de zaga ao lado do João Vitor vai ser o Souza, o Luiz Gustavo, que é um menino das categorias de base, que o Felipe também pretende dar oportunidade para ele nesses últimos jogos. O Léo é um jogador que não deve mais permanecer no Vasco, eu até não utilizaria mais. E o Maicon é um zagueiro mais pesado também, já teve essas oportunidades, foi bem em alguns jogos, mas na maioria foi mal. Então o Souza pode ganhar essa sobrevida no time do Vasco como zagueiro. É uma possibilidade. O Lucas Piton vai ser o lateral pelo lado esquerdo. Outra mudança que o Vasco pode ter é no seu meio de campo, porque o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, volta de suspensão, de terceiro cartão amarelo. O Jair jogou 45 minutos do último jogo contra o Corinthians. Eu até acho o Jair tecnicamente mais jogador do que os outros, mas a gente tem que saber qual é a parte física do Jair. Tem o Juan Esforza, que é um jogador que o Vasco pretende recuperar para o ano de 2025. O Juan Esforza foi um investimento altíssimo que o Vasco fez, quase 30 milhões de reais na compra do Esforza. E é um jogador com passagem pelas categorias de base da Argentina. Há pouco tempo atrás estava sendo convocado, já marcou até um golaço de falta pelo Vasco. Só que o problema do Esforza é a parte física. Ele não consegue entregar fisicamente o que um volante pede aqui no futebol brasileiro, que é muita intensidade. Você tem que aguentar correr o jogo todo, tem que aguentar cobrir espaços. E o Esforza é um jogador que ele se cansa muito rápido. Até se vocês repararem, as melhores atuações do Esforza com a camisa do Vasco é quando ele entra do segundo tempo, que ele tá com o tanque cheio e os outros jogadores já estão mais cansados. Aí ele consegue igualar, mas quando ele tá desde o início do jogo, o Esforza não consegue. Até tem boa técnica, mas falta físico pro Esforza. Ele precisa desenvolver essa parte física. O Hugo Moura deve jogar como titular, eu acredito, como esse volante também. E aí o Vasco deve ter o Ryan ou o Puma entrando na ponta pelo lado direito. Isso aí deve ser mantido.
Até porque o Puma foi um jogador que fez gol no último jogo jogando como ponta. O Felipe é um cara que ele gosta de utilizar bastante os lados para gerar cruzamentos dentro da área também, mas não é somente isso o estilo de jogo dele. O Felipe, até os jogadores do Vasco estão gostando bastante, que ele é um cara que gosta de trabalhar a bola, gosta de ter angulações curtas, é um cara que gosta de um jogo apoiado, gosta de ter o seu time bem próximo. É um estilo de jogo inspirado no Fernando Diniz, mas com as modificações do Felipe que ele acredita que podem dar certo. Estilo de jogo mais um time trocando passes, gostando mais da bola, sem medo. Coutinho deve jogar como titular, tem a chance também do Paê entrar como titular, ou os dois entrarem, se o Emerson Rodrigues não for jogar, ou ele vai colocar o Emerson Rodrigues para ser esse cara de velocidade pela ponta e o Verratti no comando de ataque. Outra possibilidade seria ele adiantar o Sforza um pouquinho mais e deixar o Moura mais como um primeiro volante. Eu não acho que o Sforza tem tanto essas características, até porque senão ele já teria sido adiantado no futebol argentino. Seria bom se o Jair, na minha visão, começasse como titular, que é o mais qualificado tecnicamente, é o cara que sente menos pressão, já foi campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, já jogou em time grande, Atlético Mineiro também, então ele não sente a pressão nesses momentos. Mas isso, rapaziada, essas são as movimentações que faz o técnico Felipe Maestro. Devemos ter um Vasco diferente, podendo ter alguns testes, um Vasco tentando modificar o seu estilo de jogo mais para uma bola no chão, saindo somente dos cruzamentos para o Verratti, mas os cruzamentos também ainda são arma forte pro Vasco, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo, o que vocês fariam nesse time do Vasco, se fariam alguma modificação. Eu fico nessa, abraço no frentista pra nós e fui!